Olá, boa tarde a todos, na sala e na nuvem. Eu queria começar por agradecer à minha colega Edith Rocha o convite para estar aqui hoje. É a minha primeira experiência num congresso deste tipo, não numa sala de aulas, isso já tenho muita experiência, mas enfim, falar para a nuvem é a minha primeira experiência. O tema da minha conferência é virtuosismo violinístico e imprensa periódica no espaço atlântico do século XIX. E eu vou ler, embora, porque isto já estava, enfim, é um trabalho que já estava relativamente pronto quando fui convidada para cá vir, mas depois farei alguns exemplos à parte e haverá exemplos musicais e, portanto, se quiserem por qualquer motivo levantar qualquer questão, estejam à vontade. A partir dos anos 30 do século XIX, tornou-se mais frequente para um conjunto de virtuosos europeus atravessar o Atlântico em busca de novos públicos e sucessos. O violino, ou a rabeca, para usar o termo português da época, como instrumento facilmente transportável e com uma tradição virtuosística que remontava ao século XVII, parece ter sido um veículo privilegiado desta nova aventura que levou músicos ainda com pouca carreira internacional, como Carlo Bassini ou Agostino Robbio, a deixarem a Europa rumo às Américas para aí se fixarem durante alguns anos. No caso do já consagrado Camillo Sivori, que é a figura que temos no topo, trata-se mais exatamente de uma grande digressão que, a partir de 1846, o levou a percorrer os Estados Unidos, dirigindo-se depois para sul, com passagens por Cuba e por várias capitais sul-americanas. Por seu lado, o português Francisco de Sá Noronha, que é o que está em baixo, saiu de Portugal muito jovem, sem ter ainda qualquer carreira profissional, mas as suas várias travessias do Atlântico durante 40 anos, desde 1838 até 1878, e as visitas aos Estados Unidos e Londres, proporcionaram um amplo leque de notícias e críticas na imprensa periódica. De todos estes músicos, chegou-nos um número relativamente grande de referências em jornais que dão testemunho da sua presença nos palcos de várias cidades e da forma como ela foi percepcionada em diferentes zonas culturais do espaço atlântico. Note-se que, quando falo aqui de espaço atlântico, refiro-me sobretudo às zonas, portanto, à costa leste da América do Norte e da América do Sul e à costa oeste da Europa e ainda algumas ilhas do Atlântico Norte, nomeadamente Açores, Madeira, que se tornaram zonas de expansão em termos de digressões de alguns artistas que visitavam a capital portuguesa. Infelizmente, que eu saiba, não há notícias de passagem de virtuosos na costa da África. Há sim na zona do norte da África, sobretudo na Argélia e na África que confina com o Mediterrâneo. Vejamos em termos conceptuais e históricos o que se entende por virtuosismo. Como capacidade inerente às qualidades de um dado músico, virtuosismo deriva da palavra latina virtus, que significa excelência, e é um fenómeno conhecido pelo menos desde o Renascimento. Inicialmente era associada à destreza vocal ou mesmo intelectual, mas começa a adquirir notoriedade a nível instrumental, no caso particular do violino, durante o século XVII, com o desenvolvimento da escola de luthiers italiana. O virtuoso do violino distinguia-se pelo seu brilhantismo técnico e, embora muitas vezes possuísse um emprego fixo, normalmente ligado a um dos patronos tradicionais, como a igreja ou a corte, noutras exibia-se de modo itinerante. Seria necessário esperar, no entanto, pela segunda metade do século XVIII para ver surgir um outro tipo de virtuosismo de grande impacto, o do piano, um instrumento novo cuja escrita se desenvolve a partir dos ideais de clareza e racionalidade do classicismo, mas também e em parte no espírito pré-romântico, desregulado e intempestivo de alguns movimentos estéticos como o Sturm und Drang. Então, tem ideia daquele movimento estético que se dá nas décadas de 60 e 70 do século XVIII e que é sobretudo um pré-romantismo na pintura, como também na música. Algumas das sinfonias de Haydn respondem muito bem a esses ideais.
O violino acompanha essa nova vaga com Giovanni Battista Viotti e a transferência da escola violinística italiana para a França, numa aproximação geográfica aos centros de onde sopravam os novos ventos românticos. Portanto, a tradição violinística italiana, que já vinha do século XVII, nos finais do século XVIII, o Viotti muda-se para Paris e, com isso, a escola violinística passa a ter também um certo impacto em França e está, obviamente, muito mais próximo dos novos ventos românticos do que na Península Itálica. Todos estes virtuosos tocavam um repertório que se ia tornando canónico, mas exibiam sobretudo com obras que haviam composto para eles próprios. Tratava-se de peças extremamente pessoais, concebidas em função das características técnicas de cada instrumentista, as quais, muitas vezes, implicavam uma forte componente improvisatória que o artista adaptava conforme as necessidades do momento. Estamos ainda longe da visão oitocentista do texto como testemunho da intenção original do compositor e, por isso, documento sagrado e inviolável. E como o virtuoso não existe desligado de contextos de exibição, perante um público que esperava a cada momento uma superação daquilo que já tinha sido visto, vários virtuosos, entre os quais o célebre Niccolò Paganini, ao deixarem registro escrito do que tocavam, notavam apenas o resultado final, não explicando a forma como obtinham esses efeitos. Ou seja, em muitas obras de virtuosos deste tipo, há dificuldades, nomeadamente para os intérpretes hoje em dia, em perceberem o que é que se pretendia. E não é só um problema da notação ser ambígua, era um problema de que vários deles também não queriam que fosse muito claro como é que atingiam determinados efeitos. Por outro lado, outros virtuosos optaram, no entanto, por partilhar a sua destreza técnica com o público em geral, compondo e publicando várias coleções de estudos, que são peças, como sabem, destinadas a explorar cada uma delas um problema técnico concreto. E essas coleções de estudos eram não só uma forma eficaz de divulgar o nome de quem os tinha escrito e de quem os tinha composto e as suas competências técnicas, como também uma importante fonte de rendimento. Ou seja, quem publicasse uma dessas coleções de estudos e tivesse sucesso com elas, obteria algum sucesso financeiro, o que é uma questão, enfim, não irrelevante. Numa época em que a ópera encimava a pirâmide hierárquica dos géneros musicais e em que os cantores eram, sem dúvida, os profissionais mais bem pagos do meio musical, muito deste repertório instrumental procurava aproximar-se o mais possível da esfera operática, partindo de temas extraídos das óperas de maior sucesso. Um tipo de peças muito comum, que provavelmente quem trabalha em arquivos, etc., vai encontrar certamente, são os chamados temas e variações ou fantasias sobre a ópera X ou a ópera Y. Nesses casos, o objetivo a atingir era, de certa forma, duplo. Associava-se o virtuosismo instrumental ao operático e, com isso, permitia-se-lhe um status idêntico. Por outro lado, garantia-se uma rápida adesão do público que encontrava algo de familiar em cada uma dessas obras. O estilo em que esses compositores compunham ficou conhecido como estilo brilhante e baseava-se numa mistura entre exibição técnica e lirismo temático, este último normalmente organizado em estruturas muito seccionadas, nas quais o ápice da demonstração de bravura se concentrava, obviamente, no final, um grande alarde pirotécnico. Grandes mudanças surgiram, no entanto, por volta dos anos 30 do século XIX. Paganini, que até essa data havia confinado a sua carreira aos estados da Península Itálica, exibindo-se sobretudo em ambientes teatrais ainda pouco influenciados pelo gosto romântico, parte para a sua grande turnê europeia. Entre os anos de 1828 e 1831, o impacto da sua musicalidade e capacidade técnica varreria a Europa Central e as Ilhas Britânicas como um furacão, colocando um novo desafio aos jovens virtuosos nascidos já em pleno século XIX, dos quais os mais célebres são sobretudo pianistas, Liszt, Schumann e Chopin à cabeça. Obviamente há muitos outros, mas enfim, estes são os três que saltam diretamente à vista. Aos seus olhos, ou seja, aos olhos desta geração, o violinista genovês
que em termos estéticos era ainda largamente devedor do espírito setecentista, transformou-se na essência do músico romântico, processo para o qual não terá sido indiferente o seu estado físico, já então em avançada decadência, que forneceu a base para uma vasta panóplia de associações sobrenaturais e demoníacas. Ou seja, todos vós já ouviste certamente falar ou referir a ideia de que o Paganini tinha um pacto com o diabo, enfim, que era uma figura que tinha dons sobrenaturais, etc. Tudo isso, obviamente, são um conjunto de mitos da época da turnê, e para isso contribui seriamente já o facto de ele se encontrar já numa fase, enfim, com problemas de saúde e do seu aspecto ser já uma figura relativamente estranha, que se tornava propício a interpretações desse género. A tarefa desses novos virtuosos, ou seja, da geração romântica, na sua maioria pianistas, encarnada essencialmente por Liszt, foi a de transformar os ingredientes típicos do velho estilo brilhante em elementos intrínsecos da poética da obra, de acordo com a nova visão romântica. Este processo dá-se a par e passo com a afirmação da crença na genialidade do artista e a sua capacidade de criar obras únicas, que levará a uma valorização cada vez maior do texto musical e se materializará na adoção de Mozart, Haydn e Beethoven como compositores fundadores de um cânon clássico formado por obras perfeitas. No fundo, é a nossa herança, foi aquilo que nós herdamos, esse cânon, que no fundo é um museu de obras de arte. Esta ideia leva inevitavelmente a uma separação entre a figura do compositor, que passa a ser visto como um criador, e a do intérprete, que se transforma naquele que realiza as intenções do primeiro. Porém, como comenta Jim Sampson, a valorização da obra enquanto texto, esquecendo os momentos da sua produção, suprime-a à sua natureza histórica a favor de uma presença mais duradoura, mas também ahistórica, no seio da nossa cultura. Ou seja, a cristalização da obra num texto que fica fixo, no fundo, de certo modo, retira à obra um conjunto de circunstâncias históricas que eram muito mais vincadas quando o intérprete tinha a oportunidade de não estar tão ligado ao texto e ter maior liberdade para fazer com ele aquilo que bem entendesse. Todavia, este processo não se dá de forma linear, ou seja, o problema da separação entre compositor e intérprete, nem em termos geográficos nem cronológicos. Acontece mais rapidamente numas zonas do que noutras. Na Europa dos anos 40 a 60, a par do sucesso de violinistas como Heinrich Ernst e Henri Vieuxtemps, que começam a encarnar o modelo do intérprete, muitos outros continuavam a fazer carreira com base nos pressupostos do estilo brilhante, e outros ainda, como Camillo Sivori, de quem já falamos há pedaço, o único verdadeiro aluno de Paganini, exploravam astutamente as aspirações dos públicos para os quais atuavam, alternando sucessivamente entre assumir o velho ideal do virtuoso brilhante, normalmente nos países do sul da Europa e nas Américas, o do moderno intérprete, integrando um pequeno agrupamento de câmara que em Londres se dedicava à apresentação de quartetos de corda dos 3 compositores da chamada Escola de Viena. Ou seja, o Sivori é um grande violinista, mas é um homem que compreende muito bem o que são as expectativas dos públicos e, portanto, joga muito bem com isso. Quando está em Portugal, ou em Espanha, ou em Itália, continua a funcionar no... Mas atrás há vários cartazes que indicam o repertório. E aí é muito visível um aspecto interessante que ainda outro dia estava a comentar com o meu colega aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, o professor Eduardo França Paiva, que é o problema da troca. Normalmente há sempre uma tendência para olhar, quando nós estamos a estudar a música no Brasil ou na América, etc., sempre a ideia de olhar as contribuições, o que vem da Europa. E nem sempre se pensa tanto naquilo que vai das Américas para a Europa. E aqui isso é absolutamente evidente, porque se de um lado temos um conjunto de peças que a Prière do Moïse, neste caso é a Pregueira do Moisés do Rossini, variada pelo Paganini, variações sobre a Norma e a Lucia de Lammermoor, aqui embaixo a indicação da Tarantella, que é uma dança italiana, e aqui neste canto aparece a indicação do Carnaval de Cuba, que é precisamente aquela peça cuja descrição vimos há bocadinho e que tanto fez sucesso nas Américas como fez sucesso na Europa, inclusive em Portugal, que é o caso que eu conheço melhor.
Peço desculpa, voltando a falar do folhetim, que estávamos há bocadinho a tratar, é importante também realçar que quem escrevia estes folhetins eram normalmente literatos, que não tinham formação musical, embora fossem diletanti apaixonados, ou fossem grandes apaixonados por música, e por isso dependiam para as questões musicais de informadores, ou seja, normalmente havia um músico profissional que dava um conjunto de informações. Há que contar ainda com a dependência de muitos articulistas face a grupos e fações de intelectuais, interesses políticos, comerciais ou financeiros, para citar apenas alguns. Isto é apenas para referir que, quando nós lemos estas críticas, temos que pensar que quem as escreve é tudo menos isento, ou seja, normalmente um articulista destes tem uma base de apoio que pode ser de vários tipos, como eu referi há bocadinho. Podem ser afinidades políticas, porque os jornais, normalmente, todos eles estavam muito ligados a fações políticas, podem ser afinidades intelectuais puras e simples, e podem ser, não acontecia muito no caso português, no caso brasileiro não sei tanto, mas em Paris acontecia muito, podem ser inclusive interesses financeiros de casas editoras que tinham a representação de determinados compositores e, portanto, obviamente, quem escrevia nos seus jornais não podia dizer determinado tipo de coisas sobre os compositores que estavam ligados à dita casa editora. Comecemos agora por olhar concretamente para alguns destes violinistas que cruzaram o Atlântico e se exibiram nas suas duas margens. O primeiro deles é Carlo Bassini, um violinista italiano do qual não conhecemos nenhuma imagem. Emigrou de Itália para a América do Sul na década de 1830 e exibiu-se no Rio de Janeiro em 1834 e 37. Isto é uma mera curiosidade, mas muitas vezes, enfim, no século XIX, a noção de família é uma família patriarcal relativamente alargada e, portanto, muitos destes virtuosos viajavam com alguns membros das suas famílias. No caso do Carlo Bassini, o que é interessante é que ele viaja acompanhado por um irmão que se fixa no Rio de Janeiro e, tanto quanto eu posso perceber pela imprensa periódica da época, é o primeiro homem que cria uma geladaria no Rio de Janeiro. Portanto, a primeira geladaria do Rio é, digamos, montada por um italiano que chega e que é irmão do Bassini e que chega juntamente com ele. Um pequeno à parte, mas acho que tem alguma curiosidade. Bassini, depois de ter visitado outros países sul-americanos, viajou para o norte e fixou residência em Nova Iorque. Em 1843, porém, estava de regresso ao Brasil. Nas suas duas primeiras visitas à capital do Império, apesar de haver referências a um estilo de execução brilhante, como está ali indicado, ele é descrito como um artista com um talento suave e foi essa característica que mais impacto teve entre aqueles que escreviam nos jornais. Outro aspecto essencial para a compreensão do sucesso de Bassini é o seu suposto passado cosmopolita de alguém que tinha sido reconhecido nos países mais desenvolvidos, sobretudo na sua última visita ao Rio de Janeiro, depois de ter fixado residência nos Estados Unidos. Nessa última data temos também notícia do seu repertório, que era formado por peças, sobretudo de Charles de Berriot, o célebre violinista belga, Niccolò Paganini, de quem já falei aqui, e ainda um violinista austríaco, Joseph Mayseder, menos conhecido, mas que no fundo é um epígono de Paganini. E apesar de Paganini ser a pedra basilar sob a qual assentava o repertório de Bassini, como de todos os violinistas seus contemporâneos, ele procurava acentuar uma ligação a Berriot como representante de uma escola norte-europeia mais romântica, mas caracterizada por um estilo cantabile, com uma certa doçura e elegância que agradou particularmente no Rio de Janeiro. A presença no repertório do Bassini de uma peça dedicada a Maria Malibran, a célebre cantora, mulher do violinista belga que tinha falecido há poucos anos, é, obviamente, uma prova disso. Mas como isto é uma conferência sobre música, está na hora de começarmos a ouvir alguma coisa para percebermos, no fundo, estes dois paradigmas, o paradigma paganiniano, que é ainda em boa parte um paradigma do violinismo setecentista, e o paradigma da escola belga, criada pelo Berriot, que é muito mais já romântico e, sobretudo, muito cantabile. Eu gostava de vos fazer ouvir duas peças muito, digamos, que fizeram grande sucesso e que todos estes violistas tocavam. A primeira delas é Paganini,
a fantasia sobre a preghiera do Mozè, ópera de Rossini. E agora vamos ouvir o Berriot. Esta peça chama-se Le Tourbillon e tem um tipo de acompanhamento que depois fará bastante escola entre vários destes violinistas, nomeadamente no Noronha, que o utiliza com bastante frequência nas suas peças.
é fácil, mudamos de slide. Bom, voltemos ao Bassini, ao Rio de Janeiro e à sua forma de tocar. O Jornal do Comércio explica-nos, e eu cito: a sua figura nada tem de elegante, no seu peito esquerdo parece existir uma cavidade onde coloca a rabeca, ficando assim mais perto do coração. A posição do seu corpo amolda-se perfeitamente a todos os jeitos que lhe possam facilitar o manejo do seu instrumento. E que importa mais? Chega-se à borda do tablado, entre duas réguas de luz, com a frente voltada para o público, e ali, sem música, fechados os olhos, talvez para transportar-se pela imaginação a regiões mais elevadas, onde colhe inspirações sublimes que nos transmita, principia a sua encantadora melodia. Quem o vê, quem o ouve, não suspeita que o seu corpo está moído, que a sua alma acaba de sofrer martírios. Expressão no canto, pureza de estilo, execução brilhante, tudo concorre para fazer de Bassini um rabequista de grande talento. Fim de citação. Temos aqui uma descrição do violinista em palco com particular ênfase no corpo. Porém, este surge apenas como extensão do próprio instrumento. Toda a restante descrição mostra como a presença física é transcendida na busca de uma elevação ao sublime e ao inefável. De especial relevância é a menção à cavidade no peito moldada à posição do instrumento. A imagem do violino colocado junto do coração exprime bem o que a crítica mais valorizava: a expressão da subjetividade, da doçura e não a exibição técnica. Talvez não por acaso, no mesmo ano, numa versão menos hiperbólica, Heinrich Heine escrevera em Paris o seguinte. Peço desculpa. Quando chegamos aos violinistas, a virtuosidade não é totalmente o resultado da velocidade mecânica dos dedos e de uma técnica animada como é com os pianistas. O violino é um instrumento que tem quase caprichos humanos. Ele está sintonizado com o humor do instrumentista num relacionamento empático. Um desconforto de um minuto, um menor desequilíbrio interior, uma faísca de sentimento provoca uma ressonância imediata. Provavelmente porque o violino, pressionado contra o peito, pode aperceber-se da batida do nosso coração. Mas isto acontece apenas com artistas que têm um coração que bate. Fim de citação. Uma outra apreciação de um violinista em palco é a que faz o escritor e crítico António Pedro Lopes de Mendonça quando da visita de Camilo Sivori a Lisboa no outono de 1854. E aqui Lopes de Mendonça diz-nos: a rabeca está enlaçada nos seus braços, tão singela e naturalmente como se fizesse parte da sua própria pessoa. E eu lanço venturosamente o arco simulando o estrépito da tempestade. Eu acompanho o canto da mão direita com o pizzicato rápido e instantâneo da mão esquerda. Não se percebe nem no seu rosto, nem no seu corpo um esforço desgracioso. Uma contorção calculada e excêntrica. Toca e executa os trechos mais difíceis como se desde o berço a natureza lhe houvesse concedido aquele órgão suplementar. O instrumento continua a ser visto como uma extensão do corpo, que ganha por isso uma alma própria, mas o que sobressai, o que agrada ao articulista neste último caso, é sobretudo a ideia do equilíbrio, ou seja, nos outros casos anteriores é a ideia do sofrimento, e aqui é o contrário, é claramente uma ideia de equilíbrio e é a sensação de que Sivori faz tudo naturalmente, nada lhe custa, é quase como se tivesse nascido com o violino para a tocá-lo. Através destes testemunhos é possível perceber diferenças na forma de colocar o instrumento entre os vários rebequistas. A iconografia da época, porém, tal como os tratados mais influentes, que são exemplo de Pierre Baillot, mostram os violinistas numa posição muito mais contida e na linha daquela que refere Lopes de Mendonça, do que a propósito de Sivori, do que propriamente no caso de Bassini, como vimos a seguir. Portanto, isto é o exemplo do tratado de Baillot. E mesmo esta imagem de Paganini, que é de 1831, mostra uma imagem, apesar de tudo, mais contida do que aquilo que nós nos apercebemos pela descrição do jornal da forma de tocar do Bassini. Além disso, há a questão de que desde o princípio do século XIX era comum o violino estar apoiado no ombro e não propriamente no peito. Portanto, ou o Bassini tinha de facto uma forma muito particular de tocar, ou é a subjetividade do articulista, do crítico, que quer ver o violino quase colado ao coração e metido numa cavidade do peito. No entanto, por detrás destas apreciações vislumbra-se um conjunto de processos técnico-expressivos que seriam indispensáveis à realização das questões descritas. Quando se fala de expressão no canto, podemos supor qualidade do som.
estilo cantabile, bom controle do legato, importância das dinâmicas, etc. Quando se refere estilo brilhante, inclui naturalmente um amplo leque de grandes dificuldades técnicas que encontramos plasmado no repertório e tratados de violino da época. E, finalmente, pureza de estilo pode associar-se ao conceito de estilo, no sentido em que Baiu o refere, e que está relacionado com a escolha da expressão certa para cada peça ou cada andamento. A tendência da época para valorizar o estilo cantabile constitui por si só um inibidor do conhecimento dos aspectos técnicos mais virtuosísticos, ou seja, a crítica, ao preferir claramente um estilo cantabile, acaba por mencionar relativamente pouco todas as dificuldades técnicas que, no entanto, estão nos tratados e estão nas peças, sobretudo quando nós olhamos para as partituras. Lopes de Mendonça é o único destes autores que menciona um processo concreto, ou seja, o pizzicato da mão esquerda, na execução de Sivori, que era, como todos sabemos, um dos grandes expedientes de Paganini. Não sendo apreciados, estas questões técnicas não eram muitas vezes mencionadas e, quando o eram, a sua referência surge num sentido mais negativo do que positivo. Veja-se o caso do primeiro concerto de Francisco de Sá Noronha, no Rio de Janeiro, em 1838. O julgo, assim como a atitude deste muito jovem artista, são destituídos de elegância. O abandono, a quase indolência com que o artista segura o instrumento, denotam moleza, falta de energia e de expressão. O Sr. Noronha, a quem, apesar destes defeitos, não falta talento, precisaria ouvir os grandes mestres para corrigir o seu julgo e compreender o instrumento. Não felicitaremos também o artista pela escolha da música que tocou. Teríamos preferido ao falso brilhante destas variações a majestosa harmonia do concerto, cujo estilo é geralmente tão próprio a desenvolver com todo o esplendor o talento do rabequista que se abalança a apresentar-se em público. Quanto a nós, nada há menos favorável à rabética do que essas pequenas dificuldades, que podem surpreender, às vezes, ou maravilhar o auditório, mas que nunca hão de abalar a sua alma, nem infundir-lhe a suave melancolia, que é um dos mais doces atributos da música. Nada diremos dessa variação composta toda ela de notas harmónicas que ouvimos nessa noite. Nada pode haver de mais mesquinho, de mais ridículo. É aviltar o rei dos instrumentos e o submetê-lo a semelhantes caprichos. Não somente não existe aí nenhuma verdadeira dificuldade, mas há falta de harmonia. O ouvido está aturdido. Ainda mesmo que os sons saíssem com perfeita pureza, o artista não produziria senão medíocre sensação. A juízo por isto do que há de acontecer quando a esterilidade dos sons acresce em notas desafinadas. Bom, esta é claramente uma crítica muito negativa no início desta longa apreciação, salta à vista a utilização logo do termo julgo, obviamente um galicismo que resulta da tradução do francês jeu, ou seja, a maneira de tocar, e que denuncia a influência francesa deste crítico ou de alguém que funcionou como seu informador. Podemos, além disso, isolar os seguintes aspectos. Primeiro ponto, apreciação negativa da postura física. Segundo ponto, estranheza perante a forma de tocar do violinista. Terceiro, reconhecimento do talento. E quarto, rejeição do tipo de repertório exibido e da exibição de técnicas virtuosísticas, nomeadamente harmónicos. Passemos agora a analisar o que se diz sobre o repertório. Ao afirmar preferir o falso brilhante dessas variações à majestosa harmonia do concerto, o crítico coloca-se numa posição de claro snobismo, rejeitando aquele que era o mais comum veículo de exibição de todos os virtuosos de qualquer instrumento. Ou seja, onde eu quero chegar ao comentar isto é que, mesmo que o crítico não tivesse gostado nada da forma de tocar de Francisco de Sá Noronha, dizer que não havia qualquer tipo de dificuldade nas variações, etc., é uma posição relativamente injusta, no sentido em que este tipo de variações com este tipo de dificuldades eram, como eu mostrei há bocadinho, a forma de exibição mais corrente de todos os violinistas e, portanto, não era nenhum exclusivo de Noronha, embora ele gostasse claramente de acentuar algumas dificuldades, como vamos ver a seguir. E, por outro lado, referir o concerto e a majestosa harmonia do concerto, é verdade, o concerto era uma forma central de exibição de muitos virtuosos, mas o que é facto é que, a par do concerto, estes conjuntos de variações eram igualmente aceitos e eram igualmente tocados por todos eles.
Esta posição reflete uma recusa do estilo brilhante como algo maquinal e a recepção no Rio de Janeiro de uma leitura romântica do virtuosismo instrumental que só o concebe como parte integrante de um ideal poético. É possível que, na ânsia de obter sucesso, o jovem Noronha tenha optado por levar ao extremo certo tipo de dificuldades. Aliás, esse problema colocar-se-á novamente em Londres. Mas desvalorizá-las completamente parece ser um óbvio sinal de vontade de denegrir. Em 1846, nos Estados Unidos, a crítica do New York Herald, publicada a conto da estreia de Noronha na cidade, diz o seguinte: o estilo de tocar deste cavalheiro é tão digno de nota quanto a sua execução. Ele é único na sua maneira de tocar, diferente de qualquer violinista que já ouvimos. O seu estilo de composição e forma de tocar não pertence a nenhuma escola conhecida, ainda que seja decididamente original e excêntrico, cheio de evidências de grande, embora meio desenvolvido gênio. Ele tem uma execução graciosa, muita expressão, rapidez de dedos, segura um arco corajoso e vigoroso, mas infelizmente possui um violino de qualidade bastante inferior, o que prejudica grandemente o efeito das suas muitas passagens bem executadas. Parece estar mais determinado em surpreender o seu auditório com proezas extraordinárias no instrumento do que agradá-lo ou deleitá-lo com um adágio clássico, suave e bem tocado. Ou seja, aqui temos uma crítica que incide sobre pontos idênticos da anterior, mas que é, apesar de tudo, bastante mais construtiva, reconhecendo um conjunto de qualidades. E em Londres, 8 anos depois, o Illustrated London News explica: o Sr. Noronha tocou 3 longas fantasias sobre áreas de ópera e mostrou ser um verdadeiro mestre do seu instrumento. Possui uma bela afinação e esse controle do arco e rapidez de dedos que o tornam apto a conquistar qualquer dificuldade que até agora tenha sido inventada para o violino. Em resumo, a sua execução foi uma surpreendente exibição de competências técnicas tão maravilhosas como as que Paganini costumavam ser. E aqui, obviamente, temos que reconhecer que passamos de um extremo ao outro. Se o articulista do Rio de Janeiro era completamente demolidor, este, se calhar, vai um bocadinho longe demais, porque, apesar de tudo, comparar Noronha a Paganini parece um bocadinho um tour de force. Estes textos permitem-nos perceber melhor algumas das particularidades de Noronha enquanto violinista. A uma distância de 8 anos, mas em 2 cidades diferentes, no mundo anglófono, fala-se positivamente de controle do arco, rapidez de dedos e ainda afinação e expressão. Continuamos a ter notícia do seu gosto por causar espanto entre a audiência através de efeitos extraordinários. Mas para se avaliar o tipo de artifícios técnicos que Noronha apreciava, analisamos as notícias de uma marcha militar da sua autoria, peça extremamente rudimentar, que teria como objetivo a apresentação do efeito que Pierre Baillot designava como a quadruple corde e que consistia em alargar as cerdas do arco e colocá-lo em torno do violino, ou seja, largar ao máximo as cerdas do arco e colocar o violino entre as cerdas e a vara. Isto é ensinado pelo Pierre Baillot desta forma e que permitia que se pudesse friccionar em simultâneo as 4 cordas do instrumento, ou 2 ou 3. Na opinião do violinista francês, ou seja, do Baillot, este era um processo apropriado para andamentos lentos, calmos e religiosos. Mas Noronha devia adaptá-lo, pois não só o espírito de uma marcha militar é muito distinto daquele que é descrito por Baillot, como as críticas coevas relatam que ele conseguia um conjunto de efeitos tímbricos que se aproximavam da imitação, e cito, de algumas rabecas em harmonia, ou seja, tocando ao mesmo tempo, logo uma a solo e, afinal, o toque de um clarim. Eu faço notar que esta ideia da imitação de instrumentos no violino era também outra das formas de exibição comum a muitos destes virtuosos. Em Lisboa, na década de 1850, o jornalista e escritor Andrade Ferreira considerava o seguinte, falando sempre do Noronha: a medida, porém, das suas faculdades artísticas e o característico do seu género está na peça de efeito tocada com o arco-bambo. Neste trecho extremamente difícil e cujas regras, apesar de virem expressas em Baillot, nunca vimos postas em prática por tocador algum, evidencia-se triunfalmente quando o gênio e estudo do artista se comprazem em vencer as maiores dificuldades no seu instrumento. Fim de citação. Esta não era, no entanto, uma opinião generalizada. Já Baillot tinha advertido no seu tratado que esta técnica era frequentemente conotada com charlatanismo, embora ele próprio não tivesse qualquer preconceito em relação a ela.
E ao longo da carreira de Noronha, esta forma de exibição trouxe-lhe mais dissabores do que propriamente alegrias. Por exemplo, no Porto, em 1855, as suas exibições da Croix de Concorde estiveram na origem de uma grande polémica iniciada pelo escritor Arnaldo Gama, que as designava como peloticas e ginásticas. Peloticas, no fundo, são efeitos de prestidigitação, ou seja, de magia. Convém, no entanto, referir que uma parte dos insucessos de Noronha derivava também da dimensão das peças que escrevia para si próprio, como relata um jornal britânico. Num concerto em 1854, o jornal diz o seguinte: um incidente bastante doloroso ocorreu na segunda parte do concerto, ocasionado pela duração extrema da fantasia para violino do Sr. Noronha. Ele só tinha terminado a sua segunda variação quando recebeu de várias partes da sala indícios inequívocos de que se estava a tornar aborrecido. E depois de um ligeiro recuo, deixou o palco com a melhor graça em que conseguiu. Não era a sua forma de tocar que estava em falta, mas a peça frívola e absurdamente prolongada que ele selecionou para a sua apresentação. E, portanto, aqui nós finalmente começamos a ver como boa parte dos problemas não está na exibição de um conjunto de técnicas que eram comuns a todos estes violinos, está provavelmente, enfim, numa forma de tocar que era relativamente diferente, porque o Noronha era, de certo modo, um autodidata, mas também está na dimensão das peças e na escolha de um conjunto muito amplo de dificuldades, em detrimento do dito estilo cantabile que agradava à maior parte das audiências. Não tendo chegado até nós qualquer registro da peça em questão, ou seja, da peça que o Noronha tocou neste concerto em Londres, ouçamos um pouco da fantasia sem acompanhamento sobre uma melodia de Thalberg, que era um grande pianista da primeira metade do século, grande rival de Liszt, aliás, em especial a introdução e a primeira variação, que faz um amplo uso de harmónicos naturais e que ilustra bem o tipo de efeitos especiais que agradava a Noronha. A peça é uma peça para violino solo, que se estende ao longo de 161 compassos, cujo desempenho dura aproximadamente 7 minutos e foi escrita como se destinasse a ser tocada por um conjunto de 3 violinos. Ou seja, isto é a partitura, e quando se olha para a partitura, à primeira vista, vê-se primeiro, segundo e terceiro violino. Na realidade, isto deve ser tocado. Funciona assim. Esta é a versão da peça editada pelo violinista português Luís Pacheco Cunha, a quem tenho que agradecer a cedência deste exemplo e da gravação que vamos ouvir a seguir, e que editou a peça numa versão, enfim, como se fosse para um só violino. É difícil perceber o que é que o Noronha pretendia com isto. Pode ser uma imitação do efeito das 3 mãos do Thalberg, que era um efeito pianístico, que consistia precisamente em ter um acompanhamento arpejado e depois uma melodia no baixo e outra na voz aguda, que tentou ser imitado no violino por vários outros violinistas que não o Noronha, portanto não é um exclusivo do Noronha. Ou pode ser, e aqui eu remeto um pouco para a questão da forma como a partitura está de facto escrita, a ideia de transmitir também ao público de que estavam a tocar em simultâneo 3 violinos. Há uma série de críticas que dizem que ele conseguia de facto fazer ouvir 3 violinos e pode estar, digamos, relacionado com esta peça e com este tipo de escrita. Note-se que, como vimos há bocado com o Sivori, estes músicos faziam também a sua própria propaganda, portanto, iam fazendo constar o que é que iam tocar e, portanto, o público já estava relativamente preparado. A fantasia, que é de enorme dificuldade, mostra bem o tipo de escrita muito emaranhada e difícil que o Noronha apreciava e que vemos bem refletido naquela crítica de Londres. Um pequeno problema.
há uma solução que é, de certo modo, sair daqui. E vir aqui. Eu posso fazer ouvir. Diga? Saí? Foi? Só um minutinho. Ah, tá bem, ok. Posso pôr? Deixa eu ver aonde. Está aqui. Fantasia tal aberta. Não sai por slide? Não. Não sei porque não sei.
que isto seria difícil de funcionar em concerto. Só para vermos, digamos, uma alternativa, ouçamos um bocadinho de uma peça de Sivori que pode, de certo modo, ilustrar o extremo oposto, ou seja, o estilo cantabile. Eu tinha aqui isto marcado, peço desculpa. É isto. Temos que avançar, mas eu penso que aqui se percebe bem um pouco a oposição entre o estilo cantabile e o excesso de dificuldades técnicas que complicavam um pouco, às vezes, a vida a Francisco de Sá Noronha e que não era particularmente do agrado dos críticos. Bom, vamos finalmente ao último caso das solistas de quem me propus falar, que é o genovês Agostino Robbio, que abusivamente se intitulava aluno de Paganini, porque não tinha sido o único aluno de Paganini, foi de facto Sivori, e que chegou ao Rio de Janeiro em 1845. Este é um caso particularmente interessante, por ser provavelmente o primeiro violinista com uma carreira à escala global. Aquilo que nós sabemos da sua vida, que é relativamente pouco, é que abandonou a Europa em 1843, rumo à América do Sul, circulou por vários países, esteve em Portugal entre 1849 e 1850, tendo-se exibido em Lisboa, no Porto, na Madeira e nos Açores. Nas décadas de 50 e 60, tocou em 1853 na Argélia, em 1854 em Cuba, em 55 em Nova Iorque, portanto por aí estão já a haver uma grande capacidade de viajar. E em 63 atuou em Sydney, na Austrália, exibindo-se quer com peças da sua autoria, quer integrado num grupo que interpretava um trio de Beethoven. Portanto, aqui já estamos a ver a mudança de que eu falei no princípio desta comunicação entre o virtuoso e o intérprete. E daí segue para Xangai e Nagasaki, tendo sido provavelmente, ou que consta, o primeiro virtuoso do violino a exibir-se no Japão. A crítica do Jornal do Comércio, no Rio de Janeiro, ao seu concerto de 31 de agosto, diz o seguinte: a primeira peça executada foram as variações sobre o tema da Sonâmbula, que é uma ópera de Bellini, o canto deste tema inimitável, cujas variações foram em parte compostas pelo executor, atraiu a atenção geral. A doce harmonia do tema comovia suavemente as almas e nelas despertava a admiração pela destreza e agilidade, quer na passagem dos graves aos agudos, quer no rápido resvalar do arco sob as cordas. Já ferindo-as com os dedos e sacando o som do piano ou da harpa, e tudo com uma tal rapidez de movimentos alternados e modulações diversas que só a imaginação podia acompanhar. Ao tema da Sonâmbula sucedeu a Casta Diva. Quem ouvir a Rebeca de Robbio nessa peça não julgou ouvir essa voz tão conhecida dos concorrentes do Teatro de São Pedro. O mesmo Bellini se teria embelezado ao sentir ecoar em sua alma as druídicas notas do seu gênio imortal concebera, executadas com tanta inteligência, com tanto afeto. Os espectadores extasiados continham a respiração, temerosos de que lhes fizesse ela perder um só dos divinos sons que os arrebatavam.
No Trêmulo de Berriot, que é outra das grandes peças que todos os virtuosos tocavam, venceu o Sr. Róbio as mais grandes dificuldades que seu autor soube combinar para pôr à prova a habilidade do artista com as improvisações do gênio que o gênio sabe reunir. Fim de citação. Contrariamente ao que sucedera com Bassini, as dificuldades técnicas são colocadas logo a um nível transcendente. Adjetivos como doçura e suavidade surgem de novo em lugar de destaque, e eram essas qualidades que comoviam suavemente as almas e nelas despertava a admiração pela destreza e agilidade. Mesmo as possíveis imitações, como as do som do piano e da harpa, enquadram-se agora numa esfera elevada que, aos olhos de quem escreve, nada tem de circense como no passado. Em Lisboa, Lopes de Mendonça classificou Róbio como um artista de grande execução, mas lamentava-se da sua falta de sensibilidade e considerava que, e cito, a sua veia artística como sendo sobretudo espirituosa. Fim de citação. O repertório parece aqui fazer a diferença, ou seja, ser as variações sobre o Sonnambula de Bellini ou o repertório que ele tocou em Lisboa, que era o Carnaval de Veneza, Opus 10 de Paganini, um conjunto de variações baseado na canção napolitana O Mamma Cara Mamma Mia, muito popular entre os violinistas da época, remete-nos para o que o próprio Paganini praticava nos primeiros anos de 800. Um conjunto de exibições que associavam o virtuosismo violinístico à linguagem teatral da comédia, dado que muitos dos seus concertos tinham lugar precisamente em intervalos de representações teatrais. E aqui mostro-vos uma caricatura de um ator brasileiro importantíssimo dos anos 40 e 50 do século XIX, chamado Martinho Correia Vasques. Esta é das poucas caricaturas de uma cena cómica que conhecemos. Eu devo o conhecimento desta caricatura ao colega Luís Costa Lima Neto, que me mostrou. E isto passa-se no Rio de Janeiro, mas podia-se passar em Itália. Ou seja, isto é o ambiente da comédia, que normalmente era representada nos intervalos de peças sérias, peças teatrais sérias, e nesses mesmos intervalos os instrumentistas também se exibiam. E, portanto, no fundo, há uma certa mimetização daquilo que se passava em palco, sobretudo nas comédias, em várias das exibições destes virtuosos. E é provavelmente isso que o Lopes de Mendonça se estava a referir em Lisboa quando houve o Róbio tocar o Carnaval de Veneza de Paganini. Podemos encontrar, hoje em dia, olhando para o YouTube, uma interpretação de David Garrett que, de certo modo, não está muito longe do espírito de algumas destas exibições.
conferência sobre o Carnaval, que se transformou em boa parte de um género, porque há muitas composições deste tipo, que não está hoje em dia devidamente estudado. Este tipo de peças convidava ao travestimento e à alteridade, pedindo uma interpretação mais mimetizada, como esta que vimos aqui, apelando à imitação e ao humor, como precisamente acabamos de ver. Apesar de muito populares entre as audiências, estas apresentações nem sempre encaixavam nos modelos de referência de muitos críticos literários imbuídos de um certo espírito romântico. Para concluir, isto já vai relativamente longo, eu gostava de fazer uma pequena síntese e apontar algumas questões. A imprensa periódica oitocentista, ao depender maioritariamente da pena de literatos, que através da circulação de jornais se inseriam numa comunidade transnacional, fornece-nos muito mais informação sobre paradigmas estéticos do que sobre questões de ordem técnica. Nos casos estudados, o número de processos enumerado é ridiculamente pequeno quando comparado com a ampla gama de recursos que encontramos, por exemplo, na obra de um Paganini, o modelo da maioria dos virtuosos, ou nos tratados mais influentes como aquele que referimos, o de Pierre Baillot. Nas Américas, como em Portugal, a origem do instrumentista, a sua maior ou menor ligação a ambientes vistos como cosmopolitas e o seu repertório são fatores que incidem decisivamente na sua apreciação. Para além disso, a visão do virtuoso como veículo de uma subjetividade extrema, em que tanto o corpo como o instrumento eram meros transmissores de uma voz interior, leva a que alguns setores considerassem que à crítica não cabia a tarefa de abordar e explicar questões tão comezinhas. Eram apenas meios ao serviço de fins mais elevados. Mesmo assim, devemos reconhecer à crítica anglófona uma maior capacidade de análise do que se via e ouvia em palco. No Brasil e em Portugal, por entre apreciações muito influenciadas pelas correntes estéticas dominantes, é possível identificar aspectos mais ligados a processos de execução. A postura, a qualidade do som, o controle do ar, o uso de harmónicos, são elementos que vão surgindo no decorrer de muitos textos, quer como elementos de valorização positiva, quer negativa. No Brasil, no entanto, a rejeição de tudo o que pudesse ser visto como maquinal era maior do que em Lisboa, sentindo-se mais do que na capital portuguesa a influência parisiense. Mas apesar destas dificuldades, e mesmo tendo a certeza de que nunca saberemos como soava o violino nas mãos destes músicos, cabe-nos a nós, musicólogos, articular todo este manancial de informações com outras fontes para tentar ir além de um discurso que era intrínseca e propositadamente subjetivo, ou seja, o discurso da imprensa periódica. Muito obrigada.